Galvão, deixa eu falar. Aí o Dorival tava puto na coletiva. Isso aí foi ruim, hein? Ficou feio pro Corinthians, tudo que aconteceu na Ele coletiva. tava puto na coletiva com o negócio, do André, de venda de jogador. Mas aí eu vou te falar. Eu, semana passada, entrevistei o Marcelo Paes no meu podcast, lá no Benjamin Mútil. Ele falou, o Paes falou lá, semana passada, ó, primeira coisa que o Osmar Stabile falou pra mim quando eu cheguei vai precisar vender jogador. Então, pelo que eu entendi, não era nenhum segredo que tinha que vender. O problema foi qual? Que vai vender, o problema é que foi agora. Por que o Dorival tá na razão dele? Lógico, até que não quer perder jogador bom. E precisa ver também se ele vai, né? Porque tá um rolo esse negócio aí com o Milan. Depois da declaração do Dorival, parece que o presidente Osmar Stabile recuou, né? É o seguinte, eu tava lá, né? Então eu vou contar exatamente como aconteceu. Estava no vestiário, que aliás não é vestiário, é na sala de imprensa coletiva, que aliás, por motivos óbvios, ela é minúscula. Né, o Novo Horizontino tem um campo muito pequeno e vai ser uma loucura final domingo lá no Jorjão, super justo. O Novo Horizontino fez a melhor campanha, tem que fazer. Quantas pessoas cabem lá? Qual a capacidade? 11 mil pessoas. Puta, é menor que a Vila? 11 mil. E a cidade tem 38 mil habitantes. Então a cidade vai inteira pro estádio. Quantas horas de carro? 5 horas. Caraca, quantos km? 5 horas. Quantos São km? quase 400, 386 por aí. Paixão, hein, professor? É muito longe, tá louco? Nem o Nicolas chega lá andando. São 5 horas de viagem, Benja, e Novo Horizonte, isso é muito particular da cidade. Novo Horizonte, ela não fica perto de nada. Nada. A cidade maiorzinha, perto de Novo Horizonte é Catanduva. Tem mais de 100 mil habitantes. São 50 minutos. Não é que assim é do lado de Novo Horizonte, são 50 minutos. Rio Preto, quando os clubes vão, eles ficam em Rio Preto. Palmeiras vai, agora fica em Rio Preto. Que é onde tem os hotéis. Que tem os hotéis Você melhores. fez bate e volta? Eu fui no sábado e no domingo eu já voltei porque eu tinha que estar em Barueri, né? Eu fiz os 2 jogos. Mas você dormiu num hotel em Novo Horizonte? Em Catanduva. Em Novo Horizonte quase não tem hotel. Quase não Acho tem. que só tem um hotel. É muito pequeno. E Rio Preto, que é a cidade mais estruturada, é 1h15 de Novo Horizonte. Mas é aquelas estradas boas, né? Um retão, né? Estradas do interior de São Paulo. Nós temos boas estradas, né? Mas para chegar em Novo Horizonte mesmo, na cidade de Novo Horizonte, é só... Mas quando você fez, só mão dupla. Quando você fez sua faculdade de jornalismo, que você tinha a maior vontade de trabalhar com futebol, sim, entendeu? Você achava isso legal pra caceta. E ainda acho. Aí você fica famoso, você só quer cobrir Champions League. Não. Você quer ir pra Londres. Pelo contrário. Você quer cobrir Copa do Mundo. Pelo contrário. Se tem uma coisa que eu gosto é do Campeonato Paulista. Até agora, nós estamos falando, ele está falando da viagem, de Novo Horizonte. Você me perguntou, você que eu falo o quê? Pra ir pro Catar não é longe. É longe também. A Novo Horizonte, eu vou É pensar. isso aí, professor. É longe e, assim, eu particularmente prefiro ir para Novo Horizonte do que para ir para o Catar. Mas isso é cada um, Nossa, é cada um. 15 horas num avião é... Cada um. Mas deixa eu só falar uma coisa para vocês. Só que, por motivos óbvios, o Novo Horizontino não tem um estádio, né, que seja muito grande. Vai ser um estádio que é maior que a população da cidade, não dá, né? O estádio é literalmente um estádio que 1/4 da população da cidade lota o estádio. A cidade inteirinha é pintada de preto e amarelo, porque o Novo Horizontino é a cidade, né? Mas enfim, eu tava lá, a sala de imprensa coletiva minúscula, Benja, e o Dorival começou a falar. Aí quando o Dorival começou a falar, vocês todos acompanharam, ficou aquele clima tenso pelas declarações do Dorival. Tava na 4ª ou 5ª resposta, não vou precisar exatamente quando veio o comunicado do chefe do departamento de comunicação, né, o Vinícius, dizendo que o Marcelo Paz ia falar logo em seguida. Não tinha nem acabado a coletiva do Dorival ainda, ele já tinha tocado no tema espinhoso. E Marcelo Paz vai falar logo em seguida com vocês, tal. O presidente do Corinthians estava lá, não? Não. O Presidente Osmar Stabile, não. Na TMC. E aí o Marcelo Paz foi lá, fez uma... Por motivos óbvios, ele fez só uma declaração, porque se ele abrisse para as perguntas, qual que seria a primeira pergunta que eu faria, ou os meus colegas que estavam lá de Band, Rede TV, Record, de todos os lugares? Primeira pergunta era, mas o Dorival acabou de falar que ele é contra a venda.
Então a gente não foi permitido fazer essa pergunta. Entendeu? Ele só deu a declaração dele. Na verdade, Galvão, deixa eu só fazer um parênteses. O Dorival não falou que ele é contra a venda apenas. Ele falou que se for para vender jogador, ele tá fora. Ele tá fora, ele vai sair do Corinthians. Mas o Marcelo Paes falou pra mim na minha entrevista uma passada que a primeira coisa que o presidente falou é precisa vender jogador. Então, mas você não entende. Você Eu que tava entendi, lá. claro, entendi a mesma coisa. Eu entendi isso, Benja. Ele falou que se o processo for só de vender jogador, eu tô fora. E outra coisa, pra mim, ficou claro que o relacionamento do Dorival com o Marcelo Paes não é bom. Não é bom. Ele relacionava melhor com o Fabinho Soldado. Eu ouvi você. É a minha opinião. Ouvi, inclusive, aqui na TMC você falando isso muito ontem. obrigado, Galvão. Quando eu tava indo para a Arena Barueri, que eu fui de Novo Horizonte para a Arena Barueri, e eu tava ouvindo o Esquenta. Mas assim... Caramba, esse fim de semana você rodou de carro, hein, velho? Rodei. Foi bem louco, eu gosto. Mas assim... Não é exatamente isso, Calil. Eu concordo com você que o Dorival tinha uma relação melhor com o Fabinho Soldado. Que trabalhou com ele no Flamengo. Mas eu não diria que o Dorival tem problemas com o Marcelo Paes. O que eu diria é que o Marcelo Paes explicou pro Benja e falou na primeira entrevista coletiva dele que o Corinthians precisa vender jogador. E o Corinthians precisa vender jogador. É um fato. O Corinthians tem um problema financeiro. O Corinthians precisa vender jogador. E o Dorival tá ótimo, assim, nos microfones hoje em dia, né? Muito melhor do que ele era antes. Ele não tem mais filtro, cara. Então ele tá falando tudo. Se o Corinthians quer vender jogador, ele não quer ser técnico de time que tem que ficar vendendo jogador. O que eu acho, Galvão, o Fabinho Soldado, não sei se vocês vão concordar comigo, o Fabinho Soldado e o Marcelo Paes, eles têm funções muito diferentes no Corinthians. O Fabinho Soldado era um cara muito mais próximo do jogador de futebol, do departamento de futebol do time. E o Marcelo Paes é o cara do presidente. Ele é a voz do presidente do Corinthians. Ele foi contratado para executar ações que o presidente do Corinthians determina. Então, assim, eu penso como você. O Dorival não tem mais filtro, até porque ele não precisa ter mais filtro. Não precisa. Ele é um cara consagrado, de carreira fantástica. Graças ao esforço e à competência dele, ele não precisa mais de dinheiro para trabalhar. Ele trabalha porque ele gosta de trabalhar e ele quer segurar esse status que ele atingiu na carreira. Só que é o seguinte, eu vou voltar àquela história que a gente fala do Mundial de Clubes aqui do Rummenigge. Bem, já tá de olho no relógio, eu vou ser rapidinho. Eu não. Não é. Lembra que o Rummenigge falou? Os caras querem ganhar o dinheiro que eles ganham no futebol, os clubes precisam jogar. Se eles aceitarem ganhar menos, todo mundo, técnico, jogador, a gente reduz o calendário. O Dorival tem que entender que ele faz parte desse processo. O Corinthians, para pagar a grana que paga para ele, pro Memphis, pros caras, o Corinthians precisa jogar pra caramba. Tá quebrado mesmo jogando pra caramba. Como é que vai se virar? A única saída, por enquanto, é vender jogador. Agora, qual clube? Que a gente não tem essa possibilidade de réplica, né, com o treinador. Eu queria saber, o Dorival falou que ficou bravo porque o Corinthians precisa vender jogador. Qual clube não precisa vender Todos jogador? Precisam, e todos inclusive vendem. Palmeiras e Flamengo. E vendem todo ano. Então, assim, Me admira o Dorival falar que não queria. Pô, mas qualquer. Ele tá defendendo dele. Ele sabe que o moleque é bom jogador, arrumou o time dele, depois que entrou, Honori, ele tá pensando só no dele. Honori. Agora, Não precisa ser nenhum expert em futebol de saber que André, Breno Bidon. vão sair. Óbvio, cara. até o Choca ia sair, né? Ele só não saiu porque ele tem um problema no. E o Dorival falou que o Torino vai se arrepender. O próprio Dorival falou. Agora, a diferença do Fabinho Soldado também pro Marcelo Paes é que o Fabinho Soldado só contrata. Ele não vendia ninguém. Então, mas por isso que ele tem. Um monte Pra de mim, eles coisa, têm funções bem daí diferentes, foi o Fabinho Soldado que trouxe também. E o Marcelo Paes tem que tirar algumas coisas que ele trouxe. Por isso que ele é um cara que ele vai. diferente. Ele tá, pra mim, ele é um cara que foi contratado pelo Corinthians para traduzir o pensamento do Stabile na forma do futebol. Ô, Nori, eu respeito muito a opinião do Galvão mesmo, porque ele tava lá na coletiva e eu tava apenas assistindo daqui. Mas pra mim, sábado foi o princípio do fim do relacionamento do Dorival com o Marcelo Paes. Sério? Eu interpreto dessa maneira. Eu já acho que eu entendi o que você falou, Calil. Também ouvi ontem a sua Porque opinião sobre isso. o Galvão, ele não ia falar. O Dorival Você mesmo pareceu falou, de o saco Marcelo cheio. Paes não ia falar. Ele pediu a palavra, que ele ficou
pé da vida quando ele estava escutando a entrevista Se ele não do falasse Dorival. depois do que o Dorival falou, Então, ia mas ficar isso- feio pro Corinthians. Eu compreendo a opinião do Calil, mas, tudo algo bem. me diz que é o outro lado, tá? Algo me diz que tem mais chances se continuar esse lenga-lenga aí. Por exemplo, o Marcelo Paz vendeu o André. Apesar de não ter assinado a venda, ele vendeu o André. Ele fechou o acordo com o Milan. E agora o presidente Osmar Stabile recua. Para mim, tem mais chances do Marcelo Paz ficar de saco cheio disso, entendeu? pode Dessa ser. situação, pode ser. do que o Dorival, exatamente. Duvido. Mas eu acho que ele foi infeliz, o Marcelo Passo, quando ele falou que o André pode valer mais, mas daqui a pouco pode valer menos. Porra, ele não pode falar que o jogador que ele tá vendendo vai valer menos. Um arrobo de sinceridade Ele foi- ali, que ele foi mostra infeliz. como ele tava puto da vida com aquela Você situação. sabe Ou que ele ou o uma Stabile. vez, o Era Nori ele, Benja, era ele. até o Benja tá trabalhando com o Giovani hoje, né? O Giovani, número 10 do Santos, tanto O tempo. Messias. Quando o Giovani foi vendido, Benja, eu fiquei muito nervoso e irritado com a diretoria do Santos. E eu tinha uma amizade na época com o presidente Samir, que já faleceu, e com o Zé Paulo Fernandes, que era o diretor de futebol. E eles falaram a mesma coisa que o Marcelo Paz falou. Eles falaram, olha, nós estamos precisando de dinheiro, nós vamos investir na construção do centro de treinamento. Apareceu a proposta do Barcelona. E se daqui um mês o Giovani não valer mais do que ele vale hoje? Ele falou a mesma coisa. Eu falei, porra, mas o Giovani vai valer. E eles tinham razão, porque depois, se você pegar a carreira do Giovani, ele foi um craque de bola, mas ele acabou depois, saiu do Barcelona, depois foi jogar na Grécia, e a carreira dele acabou não sendo aquilo que poderia. Então, Não, entendo. Eles Ele deu uma tinham desvalorizada razão. no cara. Eles tinham razão, mas eu fiquei, como torcedor do Santos na época e que tinha o Giovani como ídolo, eu fiquei pé da vida Cara, que assim, venderam o Giovani. eu conheço bastante o Marcelo Paz há muito tempo, tenho uma ótima relação com ele, respeito demais tudo que ele fez no Fortaleza, mas eu achei assim, eu não posso falar isso como informação, é só uma suposição. O Galvão estava lá e tem uma visão diferente da minha, diferente. mais completa de sentir o que aconteceu. Assim, alguém ouviu a entrevista do Dorival, ou o Marcelo estando ao lado, ou o presidente aqui na TMC, e ficou pé da vida com o que o Dorival falou. Sim, Exatamente. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho de uma falta de comunicação ou um erro de comunicação, Foi isso. e o Marcelo Paes se viu obrigado a se defender daquela Não, situação ali. mas de novo, cara, ele foi no meu podcast semana passada. Foi a primeira coisa que ele falou. Então, por isso que ele deve ter ficado Mas pé da eu achei vida. estranho. Como é que o Dorival me fala isso? Eu tô supondo, hein? Foi a Ele primeira pensou coisa. isso. Ele falou, beijo, quando o Osmar Stabile me chamou, ele falou, ó, não tem dinheiro, tem que usar a criatividade e vai precisar vender jogador. Ele falou na entrevista. Aí vai o Dorival e fala, pô, vender jogador? Ô, professor Cortella, tudo hoje na vida é só dinheiro? Sim, as pessoas vivem pelo dinheiro. Hoje em dia só se pensa nisso. É uma tristeza enorme. Não tem mais amor? Não existe. Não existe mais amor no mundo. Os casamentos vão acabar, inclusive. Gatão. Agora, Gatão. ô Benja, você vê que coisa interessante, né? Uma coisa que o Dorival foi muito infeliz na entrevista, porque ele deu a entender ali que o Corinthians perdeu porque não tem peças de reposição. Lembra que ele falou assim, nós não fazemos contratações, nós apenas fazemos reposições. Ora, meu Deus do céu, mas ele perdeu para o Novo Horizontino. Se ele tivesse perdido para o Flamengo ou para o Palmeiras, ele teria razão. Claro, se olha o banco do Flamengo, o banco do Palmeiras. Agora, ele perdeu para um time de segunda divisão que paga para os seus jogadores menos do que o Memphis Depay ganha. Então, esse argumento ele não pode usar numa derrota contra o Novo Horizontino. Ele poderia usar numa derrota contra um outro time. Portanto, foi uma entrevista infeliz do Dorival. Agora, é isso aí. Vamos ver se vai ter algum desdobramento. Ele queria dizer, não concordo com ele, concordo com o Calil, mas só explicando, ele queria dizer que o Corinthians foi ficando sem peças pela maratona de jogos. Tudo bem, mas entendeu? contra o Novo Horizontino, porque o Novo Horizontino também jogou no meio de semana. É a mesma coisa, todo mundo aqui joga quarta e domingo. O Corinthians jogou 9 partidas em fevereiro. 9 partidas, no mês de 28 dias.